Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje falaremos sobre descolonização afro-asiática, ou seja, da África e da Ásia. Esse mapa aqui é muito importante para o aluno ter o entendimento. Grande parte desses países aqui da África e da Ásia, eles eram colônia de países europeus e da América, tá certo? Então o que nós vamos ver aqui um pouquinho é como eles se tornaram independentes, ok? Nós vimos que aqueles países aqui, já estudamos, da América, eles se tornaram independentes antes, no século XIX, ali 1820, por ali. Esses países aqui, eles só vão se tornar independentes depois, já no século XX, tá certo? Então vamos olhar como se deu isso aqui. Inclusive, essa situação que esses países africanos e asiáticos passaram, principalmente os africanos, é que vai levar às condições que a África enfrenta hoje em dia, de fome, de miséria, etc., porque foram muito explorados, principalmente pelos países europeus e alguns países da América. Introdução. Os movimentos de descolonização, porque eles eram colônia, então eles vão conseguir sua independência. Então, os movimentos de descolonização ganharam forte impulso no pós-guerra. Essa pós-guerra que está falando ali, pós-segunda guerra. Enfraquecimento das antigas potências coloniais, interesse dos Estados Unidos e da União Soviética em ganhar áreas de influência e desenvolvimento das ideias nacionalistas. Ali nós temos principalmente a África, e você vai ver, por exemplo, na parte verde, aqueles países que depois se tornaram independentes, eles eram colônia da Alemanha, aí tinha da Bélgica, tinha da Espanha, tinha da França, estão entendendo? Eles pertenciam a esses países europeus. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa vai estar destroçada, vai começar a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e os Estados Unidos e a União Soviética tinham interesse na independência desses países. E esses próprios países, pelo sentimento nacionalista, eles começam a fazer as lutas pelas suas independências. As lutas de independência nacional na África e na Ásia. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, os países industrializados transformam o continente africano e parte da Ásia em colônias. Após a Segunda Guerra, o domínio das nações europeias nesses territórios deu lugar ao surgimento de nações independentes. Apesar da liberdade, os traumas de décadas de expoliação deixaram marcas no continente, como a miséria e o conflito étnicos. Então, hoje em dia, se você pegar a África, é um continente ainda desestruturado, em grande parte devido a esse domínio que ocorreu e o grande período que eles passaram como colônia dos europeus e de alguns países americanos. Alguns fatores motivaram a descolonização desses continentes. O declínio da Europa após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra acentuou o declínio da Europa. A consequência disso foi a desintegração dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia. E o nacionalismo. A base desses movimentos, em geral, era o sentimento nacionalista, insuflado pelo desejo das populações locais de libertar do domínio estrangeiro, tá certo? Então, esses dois motivos principais, tem outros. Primeiro, o declínio dos países da Europa, que estavam arrasados após a Segunda Guerra Mundial, sem muito poder, e o nacionalismo desses países africanos e asiáticos. Outro, direito à autodeterminação dos povos. O princípio de autodeterminação dos povos, expresso na Declaração das Nações Unidas, também legitimou as lutas emancipacionistas. Apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. A Guerra Fria também estimulou a descolonização. Estados Unidos e União Soviética se opunham ao colonialismo, pois para as duas potências era interessante ampliar suas áreas de influência. Por isso, eles incentivaram muito o movimento de emancipação, certo? Então, por esses fatores, vai começar a luta pela independência desses países. Os dois caminhos para a independência. Concessão pacífica. Concessão de autonomia pela metrópole para manter privilégios econômicos e eliminar gastos militares e administrativos.
Os europeus foram complacentes nos casos em que puderam controlar o processo de emancipação e manter os países independentes sob sua influência. Assim foi possível preservar suas fontes de riqueza. E o outro, guerra anticoloniais. Alguns países europeus resistiram ao processo de independência, resultando em guerras anticolonialistas e culminando na implantação de sociedades socialistas nas áreas coloniais. Então, em algumas situações, os países que eram metrópoles daquelas colônias, dominavam aquelas colônias na África e na Ásia, eles concederam a independência daqueles países, mas eles ficaram dominando economicamente e continuaram com controle sobre aqueles países. Em alguns casos, teve-se que se realizar as guerras para as independências. Tem vários casos de independência, nós vamos citar apenas 2 aqui, tá certo? Não tem tempo para citar todas as independências dos países, que são dezenas de países. Independência da Índia. Após a Segunda Guerra, teve início a desagregação do Império Colonial Inglês, na África e na Ásia. Na Índia Britânica, o movimento de independência era forte desde o final do século XIX. Então temos aqui a Índia, ó, e mais em cima ali em verde o Paquistão, que pertenciam à Inglaterra. Na Índia Britânica, havia 2 grupos que lutavam pelo fim do domínio inglês. A Liga Muçulmana, não vamos entrar muito em detalhes, e o Partido do Congresso. Esse aqui é importante, esse Partido do Congresso, ó, eles se estruturaram nas suas posições políticas com base no pensamento e nas ações de Mahatma Gandhi. Portanto, isso aqui, Gandhi, tá joia? Vamos para frente. Tá aqui, ó, Gandhi e a resistência pacífica. Na década de 1920, com o fortalecimento do nacionalismo, o movimento de independência passou a ser liderado por Gandhi. Esse que está aqui nessa foto. Ele pregava a resistência pacífica. A resistência pacífica. A estratégia se baseava no boicote aos produtos britânicos e aos impostos. Não pegar os produtos britânicos e nem pagar impostos. Também não reagia aos repressores. Funcionou em 1947, a Índia conquistou sua independência. Então, a independência da Índia, ela não foi conquistada com aquela guerra de independência onde se vai ocorrer muitos combates. Ocorreram alguns combates, mas foi baseada na resistência pacífica de Gandhi. A Índia após a independência. Após a mobilização popular liderada por Gandhi, a independência foi oficializada em 1947. Mas 2 países independentes foram criados, a Índia e o Paquistão. A Índia com a população de maioria seguidora do hinduísmo e o Paquistão criado para receber a população muçulmana. Então, como na Índia, essa colônia da Inglaterra, existia parte da população que seguia o islamismo, era uma população muçulmana, que são aqueles que seguem o islamismo, e parte era do hinduísmo, que é uma religião lá da Índia, decidiu-se formar 2 países, Índia e Paquistão. Esses 2 países, inclusive, eles vivem em pé de guerra. Todos 2 têm bomba atômica e eles vivem em pé de guerra constante. A Índia é dividida, temos aqui no mapa, abaixo a Índia e acima mais esverdeado o Paquistão. A descolonização da África. Então, ó, esses países aqui, ó, como nós já vimos, Alemanha, Bélgica e vários países, eles quem dominavam essa região. Esses países vão buscar suas independências. Algumas características gerais, ó. Organização dos Estados africanos. Desde o começo da descolonização, os africanos procuraram dar um sentido comum à independência. Com esse objetivo, realizaram em 1958 a primeira Conferência dos Estados Africanos e lançaram as bases da Organização dos Estados Africanos, que seria criada em 1963. Então, eles vão se reunir para estabelecer e já iniciar esses processos de independência. As bases da Organização do Estado Africano. O direito à autodeterminação dos povos e o combate ao colonialismo. A necessidade de cooperação entre as nações africanas e manifestava o desejo de colocar as riquezas do continente a serviço de sua população. Ok? Então, isso aqui eram as bases dessa organização que buscavam suas independências. A descolonização da África do Sul. A África do Sul era governada pela minoria descendente dos colonizadores holandeses e ingleses. Desde a independência em 1910, essa elite impôs várias leis que garantiram seu domínio sobre a população negra. O apartheid. Em 1948 passou a vigorar no país
o regime de segregação racial, chamada de apartheid ou separação. As leis de segregação. Os negros não tinham direito à propriedade da terra. Negação dos direitos civis e políticos aos negros. A criação de bandostões para os negros, tá certo? Então isso aqui é algumas características desse apartheid na África do Sul. Aqui, ó, vejam nessa foto aqui de baixo, que na África do Sul, durante muito tempo, os negros não poderiam sentar no mesmo local dos brancos. E veja ali na coisa que os brancos nem olhar para os negros olham. Vejam aqui, ó, temos banheiros só para brancos, temos pias e bebedouros para negros e para brancos. Então era uma separação, uma discriminação grande. Essa parte de discriminação ainda existe muito no mundo, tá ok? Aí o Congresso Nacional Africano. Na década de 1950, o Congresso Nacional Africano, entidade fundada em 1912, radicalizou a luta contra o apartheid. A partir de 1960, o governo sul-africano desencadeou violenta repressão contra o CNA. Nelson Mandela, o principal líder, foi preso e condenado à prisão perpétua. Está aí Nelson Mandela, que é um dos heróis da África. Ele foi preso porque estava lutando pela acabar com essa segregação racial. O fim do apartheid. A luta dos negros ganhou força com o apoio de muitos países da opinião pública mundial, o que provocou o isolamento diplomático da África do Sul. Pressionado, o governo, a partir da década de 1980, começou a desmontar o apartheid. Em 1990, Mandela foi libertado e em 1994 foi eleito presidente. Então, com o apoio da comunidade internacional e da opinião pública e implantando algumas sanções contra a África, melhorou essa situação. Acabou no papel, né? Mas melhorou. Pessoal, então, vimos hoje aqui a parte da descolonização, da independência de alguns países africanos e asiáticos. Não temos tempo para colocar a independência de todos, mas deu para vocês terem uma noção que após a Segunda Guerra Mundial, os países africanos e asiáticos passaram a se tornar independentes. Joia? Então valeu, até a próxima aula.